Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Hoje é dia de contos sobrenaturais famosos. Então, apaguem as luzes, peguem um lanchinho e preparem-se para ouvir um mestre do sobrenatural. O Rio de Janeiro é uma grande cidade brasileira à beira-mar. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e em 1960 a capital do país passou a ser Brasília. A cidade do Rio de Janeiro é famosa pelas praias de Copacabana e Ipanema, pela estátua de 38 metros de altura do Cristo Redentor no topo do Corcovado e pelo Pão de Açúcar, um pico de granito com teleféricos até seu cume. A cidade também é conhecida pelo empolgante carnaval com carros alegóricos, fantasias extravagantes e sambistas. É considerado o maior do mundo. Luiz Gonzaga Duque Estrada, ou apenas Gonzaga Duque, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1863 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1911. Foi um escritor brasileiro, mas também exercia ofício de crítico de arte, profissão que lhe assegurava a sobrevivência. Autor de contos e de um único romance, Mocidade Morta, Gonzaga Duque se identifica com os simbolistas do final do século XIX e início do século XX. Deixou-nos, por legado, essa obra-prima do sobrenatural de sua época, Confirmação. E é esse conto que ouvirão hoje. Por favor, pare o que estiver fazendo, sente-se confortavelmente, feche seus olhos. Imagine-se caminhando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro no início do século XX. Sinta no rosto a suave brisa refrescante que sopra do oceano e o som das cantigas que animam as rodas de capoeira. Você é um personagem oculto da história. Confirmação. Gonzaga Duque, 1863-1911. Às 8 da noite, sob um céu claro de lua cheia e num friozinho penetrante de inverno, Carlos Fragoso bateu à minha porta. Não temos tempo a perder, disse-me da soleira, negando-se a entrar por inconveniência de delongas. São 7 em ponto. Dentro de 35 minutos devemos estar com o mestre Pôncio. Desci pressuroso, abafado no McFarlane, e postos em caminho, tomei o braço de Carlos. Não te abala essa experiência? Um pouco, pela curiosidade. E a ti? Com franqueza, temo mais pelo insucesso do que pelo sobrenatural. Carlos, com seu costumeiro tique de torcer o pescoço sobre o colarinho, à direita, objetou-me. É porque não conheces bem o Dr. Pôncio. Eu sou como tu és, incrédulo. Considero tudo isso uma bruxaria. E por mais que Monsieur Boraduc e Mr. William Crookes constatem a existência de uma força consistente e extra-humana, estaciono precavidamente em algumas experiências magnéticas do Coronel de Rochas. Ainda assim, com esse enviesado sorriso voltariano que nos sublinha a emancipação mental sob a dúvida condescendente e tolerante. Mas a justíssima reputação científica de mestre Pôncio
a sua propriedade profissional e, particularmente, esse razoável sigilo com que ele cultiva o ocultismo me fazem crer que realmente há alguma coisa de verdade nas suas experiências. Deixei Carlos Fragoso falar. A sua voz era quente e meiga, com um quase perceptível tremor nervoso que, acentuando as sílabas, lapidava certas palavras com um esmero facetado de pedras preciosas. Ao demais, o seu intelectualismo cultivado, independente de ortodoxias limitadoras, tinha o encanto de uma ardorosa imaginativa, e por isso seus exageros teóricos expostos numa cintilante linguagem de inéditos neologismos lhe davam às imagens e às ideias o feitio bizantino de uma arte meticulosa e requintada. Estava então no período floral dos 26 anos, possuía uma carta de médico, a inquietadora notícia de um avô que morrera escabujando na cela do manicômio e a perigosa auréola donjoanesca dos amorosos irresistíveis. Dizia-se que, havia uns 3 anos, uma formosa e ardente Flávia, num arremesso de paixão livre, desenastrando os lindos cabelos negros para ocultar na sua carinhosa trévoa perfumada cabeça de Carlos, matara de dor e vergonha o seu próprio pai. Dizia-se mais que a formosa Flávia, não obstante esse devotamento, fora impiedosamente desprezada pela preferência de uma satânica beleza outoniça, que fazia o orgulho dos salões ricos com um título comprado ao Vaticano e o escândalo de seus vestidos de luxo. Uma legenda. Mas, ao certo, Carlos Fragoso devia impressionar as viajeiras do amor, não por beleza, que essa lhe faltava, sim por seus modos singulares, dos quais resultavam estovamentos de impulsivo e melancolias românticas de cabeça desenhada em 1830. Pela expressão apaixonada do seu moreno rosto viril, a que a firmeza dos traços substituiu a escassez da barba, e mais do que, portanto, pela rápida celebridade do nome, vindo de uma família afortunada e engrandecida na publicidade louvaminheira das gazetas. Estamos chegando, disse Carlos, parando em frente da larga porta de um prédio vasto e vistoso. Dentro do saguão assoalhado, de quadradinhos de mármore preto e branco, o porteiro fumava o seu cigarro, tranquilamente, recostado numa cadeira de vime e no claro muro do fundo, vivamente iluminado pelo farol pendente do teto branco, negrejavam as enormes letras do dístico em curva. Casa de Saúde do Dr. Pôncio de Almeida. Subimos. Logo à saleta de entrada, encontramos mestre Pôncio com o seu eterno sorriso apagado. Saía do quarto dos seus doentes. Brilhavam-lhe os olhos através das lentes dos seus óculos de ouro. As suas faces escanhoadas e amarelas tinham uma expressão de cansaço, em que a tristeza do seu sorriso apagado deixava um vago de resignação. Um longo bigode grisalho pendia-lhe sobre a boca, e o cabelo falho, devastado pela calvície, que lhe alongava a testa, era negro reluzente. Estendeu-nos os dedos macios, com moleza, e nos foi empurrando delicadamente para o seu gabinete, guarnecido de altas estantes de livros. O seu olhar percorreu-me de alto a baixo, mas Carlos explicou-lhe. É o meu amigo Lúcio, de quem tenho falado. Pôncio inclinou a cabeça, atencioso. Sim, tinha-me dito que o traria. Voltando-se para mim, disse: as nossas emoções são idênticas nas suas causas.
Sou um dos seus leitores. Ia corresponder à sua gentileza, mas ele fez-nos sentar junto da sua vasta mesa de canela escura, onde os utensílios de escrita e as brochuras de leitura conservavam a ordem e o asseio dos interiores ingleses. Confio nos senhores, disse-nos. Por isso, admito-os numa das experiências que vou fazer. Em outras tenho colhido resultados extraordinários. Mas, sobre ela, nenhuma palavra. Se transpirar o que vamos assistir, a minha reputação estará perdida. Guardaremos o segredo, respondeu Carlos, não obstante ser um fato científico. Sim, é um fato científico. O que lhe falta é assentimento à experiência que contraria a educação sentimental dos homens. A prova de hoje devemos-la unicamente ao acaso, porque se trata de moribunda sem amizade ou parentes aqui. É uma rapariga que me foi entregue já agonizante por proteção oculta. São raras, são raríssimas essas provas. Os senhores não avaliam as dificuldades com que luto. Depende tudo de um feliz acaso como este, e é sempre em segredo que trabalho. Nem os meus internos, nem os meus empregados sabem do que se passa. Bem, vamos. Ergueu-se, encaminhando-nos por um corredor monotonamente branco. A fria e intensa claridade dos aparelhos de gás fazia-o mais frio e mais longo. Respirava-se um ambiente acre de desinfetantes que acordavam imagens incômodas de trabalhos cirúrgicos, ativadas pela sucessão de portas equidistantes e numeradas, rasgando escuros quadros oblongos na alvura invernizada dos muros. Os nossos passos abafavam-se no capacho corrido do soalho cerado. Dobramos por outro corredor, vaziamente branco como o primeiro. Descemos uma escada. Este silêncio, estas paredes brancas, este caminhar não me aterrorizavam, deixavam-me o cérebro frouxo, sem uma comoção que me predispusesse para o que ia assistir. Carlos caminhava em minha frente, também mudo. De repente o cenário mudou. Do patamar da escada passamos a um escuro terraço. Tive um pressentimento, o arrepio do mistério. Mestre Pôncio, que nos precedia, desenganchou os ferrolhos do pesado portão, fez-nos penetrar as estreitas ruazitas de um jardim poeticamente sossegado ao luar. Na friagem da noite clara, toda aveludada de luz nas alturas, toda segredo de frondes na terra, o aroma das violetas derramava-se como a tentação suspirada das serenatas sevilhanas, e sem cuidados, antegozei a surpresa que me esperava, porque a bruxaria de Mestre Pôncio ia se transformando em delícias imprevistas, modernismos de higiene hospitalar, com os quais as dores fingem discretos sorrisos de coragem, portões de cenografias dramáticas, jardins amaciados pelo plenilúnio, e quando o Mestre Pôncio, aproximando-se de solitário casinholo, escondido entre os arbustos, feriu com os dedos 3 pancadinhas cabalísticas na porta, apoderou-se de mim uma volúpia, prevendo surgirem dali teorias bailantes de criaturas seminuas, mas a porta cedeu sem ruído. Achamo-nos numa pequenina sala desprovida de móveis e em face de uma mulher, a quem só se podia determinar o sexo pelas vestes. Era alta, magríssima, ruiva, tinha um rosto comprido e sardento, e no seu olhar de gata havia o esfuziar estranho de uma alucinação. Passamos logo a um quarto próximo.
Mal transpus a sua porta, recuei com um abalo no coração. As paredes forradas ou pintadas de negro, como as câmaras dos ocultistas, o teto negro, pareciam abalar a pequena chama do gás que ardia. Num leito colegial, junto à parede, permanecia um corpozinho, raquítico, estilhaçado sobre os lençóis, cuja brancura, iluminada e em contraste com o negrume dos muros, punha um relevo ceroso numa cabecita óssea de um lindo perfil de mártir, envolta na mantilha desgrenhada de seus longos cabelos negros. Aproximamo-nos do pequeno leito de ferro. A rapariga agonizava sem contrações. Os seus olhos, que sem dúvida deviam ter sido ardentemente negros, agora embutidos nas cavas cianosas das órbitas, transluziam um esverdeado sombrio. A boca fora-lhe pequena, armada em beijo, e meio descerrada, descobria uma orla de dentes certos. Arfava-lhe o peito sumido. Ao longo do corpo, suas descarnadas mãos viscosas, de um branco laivado de roxo, jaziam imóveis, com os polegares dobrados para as palmas. Carlos observou-a, pareceu-me vê-lo inclinar-se ao leito numa pesquisa de minudências, mas o Dr. Pôncio nos levou às nossas cadeiras de espectadores pouco distantes do leito. Diminuiu a chama do gás. Vão assistir à materialização do espírito, segredou-nos como para não perturbar o lento trabalho da morte. Tenho a prova contrária à teoria espírita. Quando o astral se desprende, o espírito segue, o corpo fica abandonado e o casulo vazio. E para a mulher que permanecia de pé à entrada da alcova, Mícia de Viges, ao seu lugar. A mulher obedeceu como um animal domesticado. Assentou-se defronte do leito. Mestre Pôncio arregaçou os punhos, ajustou os óculos. Apesar do estado nervoso em que me sentia, tive um sorriso com a mímica do ilustre professor. Desconfiei dele. Carlos, porém, o seguia sério e interessado. Pouco a pouco, deixei-me dominar por seus gestos, que eram vagos, como simples esboços de sinais aos terríveis olhos da médium. Mícia de Viges ganhara uma imobilidade de estátua. Ao princípio, o fosforear de seu olhar lembrava a pupila trágica dos felinos na treva. Depois, alquebrou-se-lhes a intensidade fixadora. Viera-lhes um torpor sonâmbulo que os manteve paralisados e vazios. Então, mestre Pôncio tocou-me levemente no ombro, chamando-me a atenção para o leito. Agucei o olhar, esperei. Os segundos corriam menos velozes que o meu coração. Ouvia bem distintamente o respirar opresso de Carlos. Súbito, o corpo de Mícia de Viges estremeceu. E eu também estremeci, quase sufocado. Doíam-me os olhos no esforço do atendimento. Em torno de nós, a escuridão aumentava, víamos-nos uns aos outros como infinidades espectrais que a concentração atentiva deformava. Pôncio, de pé, apenas tocado pela cochilante luz do gás, parecia-me satânico e os reflexos de seus óculos me davam a impressão de órbitas vazias. O busto anguloso de Mícia de Viges, a sua cabeça imóvel, os seus olhos vítreos e sem pestanejar, afiguravam-se-me um morto que ali o tivessem assentado. Outra vez, Mícia de Viges estremeceu. Percebi-lhe a mão direita sobre o regaço contrair-se. E vi, bem claramente, vi com estes olhos que tenho, vi com a consciência que possuo, um halo de cor azulada, incerto, estonteado, ondulante como a primeira chama de um punch,
a crescer no espaço. Não tinha forma, era unicamente um farrapo de névoa luminosa. A mão crispada de Carlos agarrou-me o braço. Ouvi a sua voz surdamente dizer-me: "É assombroso!" E vagueando o olhar desvairado de um para outro lado, de pessoa em pessoa, notei que o rosto de Mícia de Viges se alterara. Seus cabelos ruivos erriçavam-se, as narinas inflavam-se-lhe num resfôlego esfalfante. Era em verdade assombroso, e continuei a olhar. A névoa luminosa adensava-se. Devagar, demoradamente, com a lentidão de uma chama que a aragem castiga, doidejava no ar. Alguns momentos ameaçou extinguir-se, mas de novo se refez, de novo se recompôs. Já se lhe adivinhava o debuxo de uma forma humana, a silhueta indicativa de um corpo desenhado a enxofre sobre a escuridão de um muro. A cabeça tomara contorno preciso, o sombrio dos cabelos acentuara-se, tal como se fosse conseguido com fumaça negra. E todo o oval do rosto afirmou-se num traço de luz. Dir-se-ia uma imagem de vitral pintada em tons brandos, com uma tinta maravilhosa. Viam-se-lhe os olhos negros, o nariz direito e fino, a boca rubra, tão delicada que lembraria um ninho minúsculo de coral para o sono de núpcias de uma abelha feita de neve. E essa figura criada no vazio do espaço, viva da intangibilidade de suas formas, parou diante de nós, olhou-nos demoradamente e estranhamente, até que, num lento volver de cabeça, fixou suas pupilas transparentes, mais ardentemente negras, no rosto transfigurado de Carlos. O meu amigo ergueu-se no ímpeto de terror e quis fugir, mas o braço luminoso do espectro o conteve, e como Carlos, assombrado, voltasse o rosto para ela, vimos-la tomar-lhe a cabeça entre as mãos ambas e beijar-lhe na boca. Um grito rompeu o terrível silêncio da alcova, um grito que navalhou os recessos dos que o ouviram e se resumia todo no pavor de um nome que fora amado. Flávia! E Carlos Fragoso desabou no chão com todo o peso do seu corpo para sempre inutilizado. Fim. Obrigado por assistir. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, seus queridos nas redes sociais e nos vemos num próximo relato. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.